Como emagrecer? Existe dieta específica para emagrecer? Como perder gordura especificamente da barriga? É sobre esses temas que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então já deixa o seu gostei aqui embaixo e bora pro vídeo. Fala pessoal, meu nome é Juan Veloso e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Deve estar aparecendo as minhas outras redes sociais aqui agora embaixo no vídeo. Então se você tiver interesse, procura lá, tá? Segue a gente lá que a gente está sempre publicando conteúdo relevante sobre nutrição para você. E vamos direto ao assunto aqui desse vídeo, cara. Então, como emagrecer? Quando a gente fala sobre como emagrecer, a gente tem que pensar quais são as formas possíveis e mais comuns de se queimar gordura. A primeira e mais clássica, exercício físico. Ah, Juan, mas isso é muito óbvio. Fica aí, que eu vou relacionar esse óbvio com coisas mais específicas e vou levando cada vez mais esse vídeo para um conteúdo mais prático, né? De acordo com que a gente vai avançando, mas eu tenho que começar do básico. Então o exercício físico, o que ele faz, né? Ele te obriga a gastar energia, né? A queimar calorias. Então quando você pratica um esporte, quando você sai para fazer uma caminhada, você corre, você faz um treino de musculação, dependendo da intensidade, do quanto aquilo te cansa, você vai gastar uma determinada quantidade de energia ali. Outra forma muito comum de você queimar gordura, de você emagrecer, você fazer uma dieta com restrição calórica, pelo mesmo motivo, tá? Se no exercício você está aumentando o seu gasto calórico para que você, no fim do seu dia, tenha ali um saldo calórico baixo, quando você faz uma dieta restritiva com baixas calorias, o resultado é quase que o mesmo, só que ao invés de você fazer um exercício físico, você vai comer menos comida, ou comidas menos calóricas, e no fim você tende a emagrecer. Então, dessas duas formas aí que eu exemplifiquei, a lógica é a mesma, você terminar o seu dia com um saldo calórico baixo, abaixo do que você consome. Então a gente tem o que a nutrição chama de taxa metabólica basal. O que é isso? É uma taxa do seu metabolismo que representa o quanto o seu corpo precisa em calorias ali para se manter vivo, tá? Para se manter com as suas necessidades básicas ali supridas. Então você calcula essa sua taxa metabólica basal, cada pessoa tem uma taxa metabólica basal, tá? 2.000 calorias, 1.500 calorias, depende muito do tamanho, do peso dessa pessoa, né? Precisa de algumas informações para calcular. E você, junto a essa taxa metabólica basal, você junta o fator de atividade. Se aquela pessoa é sedentária, se aquela pessoa ela pratica exercício físico 2 a 3 vezes na semana, todos os dias, qual intensidade, trabalho braçal, etc, etc. E aí você chega em um número, tá? A taxa metabólica mais o fator de atividade, você vai chegar em um número, que é o número de calorias que você gasta por dia. Com a taxa metabólica, suficiente para o seu corpo continuar vivo, mais seu fator de atividade. Vamos supor que você chega no número de 2.000 calorias. Então, se você consumir, em teoria, 1.800 calorias e seu corpo precisa de 2.000, você vai ficar com um déficit calórico de 200 calorias. Ao longo do tempo, se você mantém um consumo calórico assim, 200 a 300 calorias abaixo do que seu corpo precisa, você tende a obrigar o seu corpo a queimar a sua reserva energética. Qual que é a reserva energética? A reserva de energia do nosso corpo é a gordura. Tá? Os depósitos de gordura, o tecido adiposo. E aí o corpo vai queimar essa gordura como fonte de energia. Durante esse processo, você sente fome, você sente um pouco de fraqueza, porque o nosso corpo não está acostumado com isso, né? O nosso corpo ele quer carboidrato para poder executar as atividades principais do dia a dia, etc. Então é um trabalho difícil. Junto a essa dieta restritiva, pode-se adicionar o exercício físico, que vai fazer com que ela vai aumentar esse gasto energético de 2.000 que a gente deu de exemplo aqui para 2.500, por exemplo. Você faz uma atividade física diária que aumenta 500 de gasto calórico, né? Pronto, agora a sua distância de consumo de gasto está maior ainda. E olha que interessante, mesmo que você durante esse processo inclua um alimento que não é tão saudável, vamos supor um bombom, né? Se esse bombom tem 300, 400 calorias, se ele estiver dentro do seu cálculo nutricional, né? Se vamos supor, você está consumindo 1.800 calorias, você está gastando 2.500 calorias, lembrando que não é recomendado um espaço tão grande assim entre o que você consome e o que você gasta, tá? Para evitar até da pessoa passar mal. Mas se esse bombom entrar ali no meio, né? E você continuar com um déficit calórico, você vai continuar emagrecendo, né? Daí que surgem as dietas flexíveis, as dietas que permitem que você coma comidas não tão saudáveis assim e continue tendo resultados. Por quê? Porque, na verdade, essas comidas elas são inseridas na dieta, no cálculo nutricional, para que você consiga fazer uma dieta que não é tão restritiva assim. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar um material aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, que é um PDF gratuito para você aprender a calcular a sua taxa metabólica basal.
tá? Para você descobrir o quanto de calorias você está gastando ao longo do seu dia. Com isso, você já vai ter uma ideia mais ou menos do porquê você talvez não esteja conseguindo emagrecer, ou então uma ajuda ali para você conseguir calcular o seu consumo calórico diário, tá? É gratuito, descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora vamos lá. Existe dieta para emagrecer? Né? Seria a segunda pergunta que a gente levantou no início do vídeo. Existe, né? A gente acabou de falar aqui sobre a dieta com déficit calórico, mas existem outras estratégias, tá? Existem outras estratégias que vão te ajudar a queimar gordura, que não somente o déficit calórico, tá? Um exemplo, tá? A lipólise. Você já ouviu falar de lipólise? A lipólise é a queima de gordura que vem muito do processo do jejum. Um exemplo, a gente conseguir entender quando que o nosso corpo está em lipólise, é o jejum matinal, quando você acaba de acordar, né? Você acordou de um sono, vamos supor lá, de 8 horas por dia, com certeza você deve dormir aí pelo menos umas 8 horas por dia, né? E durante essas 8 horas, você não comeu nada, né? Naturalmente. A não ser que você acordou de madrugada lá para saltar a geladeira, mas normalmente nesse período de 8 horas, 7 horas, etc., a gente não come nada, a gente fica em jejum. E durante esse período, o nosso corpo está queimando gordura para permanecer ali executando as tarefas básicas para a sobrevivência do nosso organismo. Você consegue prolongar essa lipólise que acontece ao longo desse jejum na primeira meia hora, 1 hora matinal. Como que isso normalmente é feito, né? É orientado para o paciente, para o cliente, ele não ingerir nenhum tipo de alimento que vá quebrar esse jejum logo pela manhã, aguardar um pouquinho, meia hora, 1 hora, para comer alguma coisa com algum valor calórico. Então não entra nessa conta, por exemplo, café sem açúcar, liberadíssimo. Não sei se você sabe, o café não possui caloria nenhuma, né? O café sem açúcar, é claro. Inclusive o café acelera o metabolismo, o que ajuda no processo de queima de gordura. Ou então, para quem não curte café, né? Geralmente é utilizado chá verde, chá de hibisco, são chás que aceleram o metabolismo, aumentam ali a diurese, né, processo de urina, e você consegue eliminar também uma grande quantidade de água com essa estratégia, que também aumenta ali, às vezes, visualmente o seu aspecto, né, no espelho. Às vezes você acha que você está com muita gordura e às vezes você está, na verdade, muito retido, né? Então, fazendo esse jejum matinal ali, por isso que muita gente faz jejum matinal, muitas sem nem saber o porquê, só porque foi orientado pelo profissional, mas o profissional sabe. Esse jejum matinal, na primeira hora do dia, primeiros minutos do dia, é para você aproveitar a lipólise, tá? E manter essa queima calórica por mais um tempo, né? E aí você acelera isso com o quê? Com um cafezinho, você se hidratando bem, bebendo bastante água, ou então um termogênico para a galera da musculação, a galera da suplementação aí, também ajuda nesse momento para você prolongar a lipólise. É uma estratégia aí extra utilizada pelos nutricionistas, pelos profissionais, para aumentar o queima de gordura, no caso, quando esse é o objetivo. Muita gente fala sobre a água com limão, né? A água com limão eu acho bacana, mas ela vai quebrar o seu jejum, tá? Porque o limão tem um carboidrato do próprio limão, tá? Que é a frutose. A frutose é um carboidrato simples, ou seja, ele vai entrar rapidamente na sua corrente sanguínea e já vai acabar com o jejum ali, tá? A água com limão não mantém o seu jejum matinal, ele quebra o seu jejum, tá bom? Então, além do déficit calórico e da lipólise, tem outra estratégia, por exemplo, que eu até mencionei agora há pouco, que é o fato de você acelerar o seu metabolismo, né? O seu metabolismo ele tem uma certa velocidade, tá? Como que é isso? Pensa que seu corpo é uma máquina, né? E essa máquina, ela consome uma quantidade determinada de combustível para funcionar, tá bom? Se você acelerar o seu metabolismo, você vai estar aumentando a potência dessa máquina. Logo, ela vai consumir mais combustível para funcionar. E como que eu aumento, Juan, essa velocidade, esse desempenho dessa máquina para ela gastar muita caloria, muita energia? Você pode usar aceleradores metabólicos, né? Você tem, como mencionado agora há pouco, alguns chás, né? Chá verde, por exemplo, o chá de hibisco. Você tem alguns estimulantes, né? Do sistema nervoso central, como a taurina, como a cafeína, como a efedrina, né? A efedrina, se não me engano, em suplementos no Brasil é proibida, né? Mas lá fora você encontra pré-treinos, essas coisas. Tudo isso acelera ali o seu batimento cardíaco, né? Acelera todo o seu processo interno, tá? Vai fazer com que você fique mais ligado ali, né? E, consequentemente, gaste mais energia durante o seu dia e queime mais gordura, tá? Veja, até aqui a gente não está falando especificamente de saúde, a gente está falando de desempenho para queima de gordura. É lógico que o recomendado é você procurar um profissional, tá bom? Para fazer todo esse processo com muita segurança. Enfim, existem outras estratégias adotadas para queimar gordura, além dessas mencionadas nesse vídeo, tá? Mas eu vou avançar para o vídeo não ficar muito longo, mas qualquer coisa deixa aqui nos comentários para a gente fazer uma segunda parte,
parte, fazer um outro vídeo sobre essa questão da queima de gordura. E agora a terceira pergunta que a gente fez no início desse vídeo: tem como perder gordura especificamente da barriga? O que acontece? Para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente tem que entender o mecanismo de queima de gordura. Como que funciona, tá? O nosso corpo, quando a gente está em déficit calórico, que foi o exemplo citado, uma dieta de déficit calórico aqui, mais cedo, ele tende a buscar outras fontes de energia, uma vez que a gente não está fornecendo por meio de alimento, né? Então a gente tem lá, como o nosso exemplo, 2.000 calorias de taxa metabólica basal mais fator de atividade. E a gente está ingerindo só 1.800, a gente está num déficit calórico de 200 calorias. O nosso corpo tende a buscar essas 200 calorias de algum lugar. E normalmente a gente tem o corpo buscando essas calorias da nossa reserva energética, que é a nossa gordura. Tá? A nossa reserva adiposa, que são as gorduras que o nosso corpo armazena sob a pele. E por que isso acontece, tá? Só uma curiosidade histórica aqui. Antigamente, né, quando o ser humano dependia da caça para sobreviver, ele podia passar muito tempo sem se alimentar, né? Ele precisava estar recorrentemente ali correndo atrás do alimento da sua subsistência. E o corpo desenvolveu, né, de forma inteligente ali, um jeito de armazenar energia para o ser humano justamente sobreviver por mais tempo enquanto ele não consegue um alimento, né? E o jeito de armazenar essa energia foi em forma de gordura. Hoje em dia, né, em tempos modernos, a gente não precisa mais dessa capacidade de armazenar gordura como reserva energética, né? A gente não caça mais, a gente não fica mais em busca do alimento do dia, né? A gente tem, em muitos casos, na nossa casa, comida guardada e tudo mais, então a gente não tem mais essa necessidade. Mas é por isso que a gente armazena a gordura sob a pele, como reserva energética. Então, continuando, o nosso corpo ele vai buscar de algum lugar essas 200 calorias, então, que a gente está em déficit no nosso exemplo. Inclusive, em longos períodos de jejum, tá? Seja um jejum induzido, ou seja, por falta realmente de acesso à alimentação. Muitas pessoas entram num processo que é chamado de processo de sarcopenia, tá? Que é a queima de massa muscular magra para a geração de energia, porque o corpo às vezes não tem nem mais gordura para poder utilizar. E aí ele vai para o músculo e começa a consumir o seu músculo como forma de energia. Isso acontece muito em idosos, tá? Idosos sofrem em muitos casos com sarcopenia. Acontece com pessoas que estão passando dificuldade, não têm muito acesso a alimentos e tudo mais, pessoas que são muito magrinhas, né, e não comem muita proteína, muito alimento mesmo. Então, nesses casos, o corpo vai recorrer ao músculo para poder retirar essas 200 calorias aí, né, do déficit energético. Então, como eu estava falando, você está numa dieta onde você está consumindo 1.800 calorias, o seu corpo gasta 2.000, você está num déficit de 200, ele começa a consumir ali a sua gordura corporal. Tem como eu direcionar esse consumo do nosso corpo diretamente para a gordura abdominal, para que ele queime somente a gordura da barriga? Talvez essa resposta não seja a que você queria ouvir, mas é a verdade. Atualmente, não é possível, através da dieta e do exercício físico, você direcionar a queima da gordura para a barriga. Ah, Juan, mas e se eu fizer abdominais, muitas abdominais na academia e fizer dieta? Cara, o exercício de musculação na academia, o nome já diz musculação, tá? Todo e qualquer exercício de musculação dentro da academia é para desenvolver o músculo. Então, se eu treino o músculo do meu bíceps, é para desenvolver o tamanho do meu bíceps. Se eu treino o músculo da minha perna, é para aumentar o músculo da minha perna. Tá? Se eu treino o músculo do abdômen, é para aumentar o músculo do abdômen. O gomo do abdômen vai aumentar. O que acontece é que se você tiver pouca gordura abdominal, esse músculo vai aparecer mais, vai dar a impressão de que você está queimando gordura da barriga, mas não é o abdominal que queima a gordura da barriga, tá bom? A gente pode fazer um vídeo sobre isso também, é um assunto muito interessante. Mas não é possível, através de exercício e alimentação, você queimar gordura especificamente da barriga, tá bom? Inclusive, homens costumam acumular mais a gordura na barriga. A mulher tende a acumular a gordura mais em glúteo e seios, tá? Isso mesmo, seios é em sua maior parte composto por gordura. É por isso que muitas mulheres, quando emagrecem muito, elas tendem a perder um pouco o seio, tá? O seio e o glúteo. E o homem costuma, tá? Lógico que a gente vai ter exceções, né? A gente vai ter muitas mulheres acumulando muita gordura na região abdominal e muitos homens acumulando gordura também, glúteos e região do peito também. É comum você ver, tá? Mas não é o mais normal, não é o primeiro lugar para onde a gordura vai, tá? Então, se o homem acumula muita gordura na barriga,
tá? Ele quer queimar essa gordura abdominal, ele vai entrar normalmente, tá? Tirando todas as outras formas exógenas de você remover essa gordura, como cirurgias, etc. Né? Através da dieta e do exercício físico, ele vai entrar num programa ali e ele vai começar a queimar a gordura total do corpo dele, de forma quase que igual, tá? Vai fazer exercício, vai fazer dieta, déficit calórico, etc. E aí o corpo vai eliminando essa gordura. De acordo que o corpo vai eliminando a gordura do seu corpo como um todo, ele vai chegar na gordura da barriga, tá? Já dou um spoiler, tá? No caso dos homens, por exemplo, a gordura aqui da pochete, tá? Tende a ser umas das últimas a sair, tá bom? Porque é o lugar justamente que o corpo mais gosta de armazenar gordura para caso de necessidade, ainda falando sobre aquele exemplo histórico que eu dei mais cedo. Esse assunto de emagrecimento rende muito pano para manga, tem muita coisa para falar ainda, mas eu vou esperar um pouco para ver os comentários de vocês. Aí vocês me dizem aqui embaixo, tá? O que mais interessa a vocês sobre esse assunto, que a gente faz outros vídeos a respeito. Vou deixar minhas outras redes sociais aqui embaixo também aparecendo no vídeo. Segue lá, cara, no Instagram, TikTok, o que você curte mais lá? No Instagram? Segue lá que está postando dica diariamente lá, vídeos. Eu posto a minha dieta pessoal nos stories, tá? Deixa o seu like aqui nesse vídeo caso você não tenha deixado ainda. Por enquanto, acho que a gente já falou tudo que a gente tinha para falar sobre emagrecimento. Obrigado por você ter ficado até aqui. Até um próximo vídeo, cara, e um forte abraço para você.